Bem-vindos à Soma dos Dias, um podcast de negócios. Eu sou a Cláudia Arsénio. Neste episódio olhamos para o verão, que promete ser animado para as companhias aéreas. Há um reforço das rotas já utilizadas e mais de 35 novas ligações, entre as quais ligações diretas aos Estados Unidos. Depois analisamos a desvalorização do dólar, que pode levar ao fim do estatuto da divisa norte-americana como moeda de reserva mundial. As tarifas e a guerra comercial, entre outros fatores, estão a levar a uma perda de confiança em ativos dos Estados Unidos. Comigo estão a Inês Pinto Miguel e o Diogo Mendes Fernandes. Esta é a Soma dos Dias. As ligações aéreas de e para Portugal estão a crescer, com o país a ser um foco para as companhias aéreas este verão. Além do reforço da capacidade, com mais aviões ou aparelhos maiores, há também novos voos para os aeroportos nacionais. Há ainda um reforço das rotas já utilizadas e mais de 35 novas ligações. Comigo está a Inês Pinto Miguel, jornalista de negócios que acompanha esta área. Inês, as companhias aéreas já se estão a preparar para a época alta. O que é que destacas? Olá, Cláudia. Acho que aqui o destaque vai mesmo para o apetite que Portugal tem tido nos últimos anos, não é? Mesmo antes da pandemia, tínhamos visto um aumento, com a pandemia obviamente parou, e tem estado a retomar. Falamos mais de 35 novas rotas só este ano para o verão. Portanto, temos visto mesmo um aumento do apetite. Nos últimos anos também tem aumentado o número de turistas norte-americanos. O que é que está a ser feito para esse mercado em particular? Olha, em primeiro lugar, a chegada e o reforço das companhias norte-americanas. A United Airlines é um desse exemplo. Tem novos aviões, com mais capacidade, a chegar a Lisboa, a chegar ao Algarve e mesmo a ir à Madeira. Escolheu aeronaves com maior capacidade, o que permite trazer, obviamente, mais turistas americanos. Faro vai receber 4 voos semanais, a Madeira vai receber 3 voos semanais, portanto não falamos de poucos lugares, não é? A própria TAP, a companhia portuguesa, vai fazer agora, a partir de meio de maio, um reforço para os Estados Unidos. Vai ligar diretamente Lisboa a Los Angeles e o Porto a Boston. Portanto, falamos aqui também do interesse de Portugal para os Estados Unidos. E como é que as tarifas podem afetar a aviação? Olha, em primeiro lugar, pela perda do poder de compra dos turistas norte-americanos. Na Europa pode não se sentir tanto, mas principalmente dos Estados Unidos. Falamos também da parte das tarifas diretamente para as companhias aéreas, que têm a Boeing e a Airbus como os seus principais fornecedores, que estão ativamente a tentar fugir desses impactos que podem superar falamos de quê? 50 mil milhões? Mais? Vamos acompanhando, até porque a Comissão Europeia está a analisar também que tarifas vai impor aos Estados Unidos e sabemos que isso vai afetar diretamente a Boeing. Há pouco tempo a TAP anunciou a adesão ao modelo dos pagamentos faseados. Como é que funciona? Olha, o processo de reserva é totalmente igual, portanto escolhemos o destino, escolhemos os dias em que vamos viajar e no final, no check-out, é só escolher o modelo de pagamento com a Klarna, neste caso, que faz o pagamento até 3 vezes sem juros a nível mensal. Portanto, acho que é bastante simples e permite uma maior flexibilidade aqui aos viajantes, não é? Não precisam de ter o dinheiro imediatamente disponível, podem ir pagando os seus bilhetes de avião. Isso também poderá dar um verão mais atrativo para as companhias aéreas? Sem dúvida. Neste momento penso que a TAP foi a segunda companhia aérea a impor este pagamento faseado. Portanto, tem tudo para correr bem, mesmo aqui na altura
quando saiu aqui as agências de viagem não estão incluídas, porque este pagamento é feito diretamente através da TAP, neste caso, e as companhias aéreas emitiram aqui algumas reservas e preocupações em relação a este tema, mas acho que muitos viajantes, como estão a par de promoções e tudo mais, acho que tem tudo para correr bem. As tarifas e a guerra comercial podem estar a acelerar o fim do estatuto do dólar como moeda de reserva mundial. A divisa norte-americana tem vindo a ser penalizada por uma perda de confiança em ativos dos Estados Unidos, mas ainda há muitas questões, até porque os reais efeitos das tarifas ainda são desconhecidos. Comigo está o Diogo Mendes Fernandes, jornalista de negócios da área de mercados. Diogo, que fatores é que estão a levar a esta desvalorização? Olá, Cláudia, uma espécie de tempestade perfeita, mas este processo de desdolarização que temos falado e também de desvalorização do dólar não é novo, já vinha ocorrendo, mas foi acelerado no fundo por esta quebra deste status quo em que tanto o dólar como os juros da dívida dos Estados Unidos eram vistas como ativos muito seguros, principalmente em tempos de maior turbulência no mercado. Tudo isto começou no dia da libertação, viveu-se muita volatilidade nos mercados financeiros, também uma maior fraqueza da maior economia mundial tem contribuído para esta tempestade perfeita, e também na altura o aumento das expectativas de cortes de juros pela Reserva Federal, mas entretanto isso já foi de certa forma excluído. Aliás, tivemos ontem a reunião da Fed em que Powell optou por manter os juros inalterados. No fundo, depois a adicionar-se a tudo isto, esta tempestade que já era muito grande, estiveram críticas de Donald Trump ao presidente da Fed, a Jerome Powell, e em qualquer momento em que é posta em causa a independência do Banco Central, a reação do mercado é sempre muito agressiva, e foi de facto muito agressiva. O dólar caiu para mínimos de 3 anos, e portanto esse foi um dos fatores também a adicionar-se aqui a esta camada de uma espécie de descrença em ativos dos Estados Unidos, mas que se tem feito sentir mais no dólar. Este episódio das críticas de Trump a Powell gerou mesmo comparações com outro episódio anterior, quando Richard Nixon criticou publicamente o presidente da Fed na altura e disse que ele só falava com Deus e com o próprio Nixon. Por outro lado, e aquilo que tem sido mais preocupante e tem levado os analistas a olharem mais para esta desdolarização do mundo, ou seja, o fim do dólar como a moeda de reserva, tem sido uma dissociação dos padrões de movimentação no mercado. Ou seja, tendencialmente o dólar e as treasuries negociam sempre de forma semelhante ou com padrões que são sempre muito previsíveis. Neste caso, não só a moeda desvalorizou num cenário de stress financeiro global, o que não costuma acontecer, dado que é vista como moeda de refúgio, como também os juros da dívida se agravaram, o oposto também daquilo que costuma acontecer. Ou seja, estes são vários sinais de mudança de que algo estará aqui a acontecer. No entanto, também ainda é muito cedo para estarmos a falar do fim do dólar como reserva. Aliás, é uma opinião quase unânime aos analistas que isto não deverá acontecer assim tão cedo. Aqui é engraçado ver que há uma diferença maior entre bancos europeus e bancos norte-americanos. Por exemplo, os bancos norte-americanos têm mais dificuldade a aceitar o fim do dólar como moeda de reserva, enquanto na Europa já temos bancos a falar no fim desta moeda mesmo, é um colapso, é uma catástrofe, e portanto são bastante mais, as visões são bastante diferentes conforme a geografia para a qual olhamos. Mas não há dúvidas de que tenderá a existir uma maior fragmentação, tanto também pelas economias emergentes estarem a procurar negociar com as suas próprias divisas. Por exemplo, a China tem feito isso, principalmente nas matérias-primas. Isso tem-se notado bastante, mas ainda é cedo para ditar o fim da moeda. Mas se acontecesse, há um substituto viável para o dólar enquanto divisa de reserva mundial? A resposta simples é que não, mas à medida que vamos falando mais da desvalorização... Fala-se da Libra, do Fala-se Euro... da Libra, exatamente, das 4 moedas mais transacionadas do mundo, a Libra, o Euro, depois também o Renminbi e o Yen japonês. Mas no fundo, praticamente, fala-se mais no Euro, é a moeda que tem ganho mais potencial para vir a substituir o dólar. No entanto, ainda é um cenário muito, muito afastado, até porque há vários indicadores que ainda são necessários para que o euro possa ascender a esse patamar. Um artigo académico justamente feito no final do ano passado falava no euro como uma hipótese realista e era um estudo feito à volatilidade dessas principais 4 moedas e o euro, pela sua baixa volatilidade, poderia assumir aqui um papel mais importante. Mas também é unânime que seria necessário um processo de integração adicional na União Europeia para que o euro pudesse assumir mais esse papel. Ou seja, a moeda está um bocadinho dependente da integração a nível europeu e do desenvolvimento dos próprios mercados, que aliás é um tema que está com uma pasta de uma portuguesa, de Maria Luísa Albuquerque.
Mas enquanto que isto pode ser um fator positivo em termos de visibilidade internacional, se quisermos, de facilidade nas transações, também pode ser um fator que poderá complicar as contas aos bancos centrais. Por exemplo, se houver uma forte valorização do euro, o BCE poderá ter de se tornar menos agressivo, ou seja, mais dovish, e cortar mais vezes as taxas de juros ou realizar alterações mais agressivas à política monetária com as quais nós estávamos a contar. Mas voltando àquilo que eu estava a dizer ainda há bocadinho, mesmo não havendo certezas sobre o euro assumir este papel, certo é que vários bancos centrais têm optado cada vez mais por ouro para diversificar as suas divisas e têm afastado aqui um pouco o dólar. Aliás, a cota das reservas internacionais em dólares tem vindo a descer nos últimos anos, não é de forma muito significativa, estava em 73% em 2001 e está em 58% atualmente. Ou seja, tem vindo a reduzir-se justamente por um ganho de força destas economias de emergentes que depois também têm feito uma espécie de a sua própria organização em termos cambiais. Também ouvi analistas a dizerem que caso o dólar desapareça ou deixe de ter essa força como moeda de reserva, poderemos não ter um substituto imediato, mas apenas uma divisão mais fragmentada entre outras moedas. Por exemplo, falou-se no dólar canadiano, também no dólar australiano, no won sul-coreano, ou seja, podemos ter uma fragmentação em que não há uma moeda a liderar como teve o dólar ao longo deste período todo. Há quem diga que esta desvalorização também pode ser intencional. Qual é que seria a vantagem de uma moeda mais fraca? É um dos argumentos que tem ganho força. Aliás, há analistas que relembram do acordo de Mar-a-Lago, que se começou a ser falado, que era um acordo entre os conselheiros económicos de Donald Trump e o próprio, que estariam a tentar desvalorizar a moeda, embora isso nunca tenha sido... Beneficiava as exportações. Beneficiava as exportações. Aliás, uma das críticas e uma das razões pelas quais Trump tem defendido um desvalorizar do dólar, agora já amainou um pouco essa retórica, mas uma das razões é que um dólar robusto, devido ao elevado déficit comercial dos Estados Unidos, acabava por prejudicar as empresas norte-americanas, tornando-as menos competitivas, então argumentam que um dólar fraco resolveria esse problema. Este episódio, à semelhança do que falámos com Nixon, também já tem um passado histórico e repete-se. Houve um acordo que foram os acordos de Plaza, em 1985, assinados por Ronald Reagan, que, no fundo, houve aqui uma negociação em que os Estados Unidos ameaçavam com protecionismo se outros países europeus e o Japão não desvalorizassem, não permitissem uma desvalorização do câmbio do dólar nas taxas que estavam então definidas. Mas isto traz esta queda do dólar, ou este fim do dólar como reserva, traz muitos outros problemas aos Estados Unidos, além de pode ter um lado positivo, que é tornar a economia mais competitiva, mas depois também tem aqui várias outras questões orçamentais, por exemplo, em que os Estados Unidos sempre se financiaram com dívida muito barata, porque o apetite é muito grande para os bancos centrais, as gestoras de ativos, ou seja, todo o setor financeiro ter ativos denominados em dólares, e se isso deixar de acontecer, num cenário de crise mundial, os Estados Unidos também teriam de pagar mais para financiar a sua dívida e teriam que deixar cada vez mais uma fatia do orçamento do Estado para financiar a dívida, que está nos exorbitantes 7% do PIB, que é um valor muito elevado. O máximo europeu ronda à volta dos 6%. Ou seja, se há aqui fatores positivos, há aqui também fatores muito negativos. Aliás, um dos pontos que é muito apontado pelos analistas é que se o dólar de facto começar a ter problemas enquanto reserva mundial, irão ser criados muitos problemas a nível orçamental para os Estados Unidos e gastos muito maiores para gerir esta dívida enorme que foi sempre contraída em tempos de crise a preços muito mais baratos do que nos outros países. Obrigado, Diogo. Obrigado, Inês. Assim terminamos mais um episódio da Soma dos Dias. Até para a semana, porque há sempre histórias para contar.